Olá, mães. Eu me chamo Joana, sou uma mãe com propósito. Minhas filhas são Giovana e Ana Laura, filhas amadas do Senhor. Hoje nós vamos conhecer a história de duas mães que foram julgadas pelo sábio rei Salomão. Esta história está registrada no livro de 1 Reis, capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 28. A narrativa nos conta que uma mãe, ao dormir sobre o seu filho, acidentalmente o matou. Então ela trocou seu bebê morto pelo filho da outra mulher que estava vivo. Ao perceber a troca, a mãe começou a reivindicar por seu filho que estava vivo. E então elas foram parar diante do rei Salomão, que ao ouvi-las, não sabia quem lhe contava a verdade. Com sua sabedoria inspirada por Deus, ele então pede uma espada e diz que iria cortar o bebê ao meio. O versículo 26 nos conta a reação da primeira mulher. Então ela diz: Então, por causa de seu amor pelo menino, a verdadeira mãe gritou: Não, meu senhor, dê o menino a ela, por favor, não o mate. Com a atitude dessa mãe, Salomão soube quem era a verdadeira mãe do bebê vivo. E com isso, nós vamos tirar 3 lições preciosas para as nossas vidas. A primeira lição que aprendemos com essa mãe é que o nosso amor, ele não é feito apenas de palavras. Enquanto elas falavam diante do rei Salomão, era impossível para ele saber quem estava dizendo a verdade. O amor não é feito somente de palavras. Às vezes, nós falamos bem sobre os nossos filhos, nós escrevemos coisas lindas sobre eles nas redes sociais, mas isso não é o suficiente. Como diz alguém, as palavras o vento leva. E a segunda lição que nós aprendemos com essa mãe é que são as nossas atitudes em relação aos nossos filhos que demonstram o quanto nós amamos eles. Amar significa ação. Provérbios 22, versículo 6 vai dizer: instrui a criança no caminho. Não fala para instruir o caminho, não é para falar o caminho, é para estar no caminho, é para andar junto, é atitude, é lado a lado. Não é apenas falar, é preciso caminhar, é preciso ações. O que fazemos por eles é o que irá marcar a vida deles para sempre. Nossas atitudes. E a terceira lição que essa mãe nos ensina é que o amor de mãe, ele jamais vai ser egoísta. Os nossos filhos sempre estarão acima das nossas necessidades. Sacrificamos o nosso bem-estar pelo bem deles. A segunda mãe, ela apenas nos ensina o que não devemos fazer por nossos filhos. Ela nos ensina que ela teve descuido e egoísmo. Descuido porque faltou proteção. Seu filho morreu do lado dela, pois ela havia dormido sobre ele, diz o texto. Ela não estava atenta. Uma mãe de um recém-nascido sabe que deve ficar atenta o tempo todo às suas necessidades de um recém-nascido. Ela não esteve atenta às necessidades do seu filho, bem diferente da primeira, que o texto diz que ela acorda bem cedo para amamentar o seu filho. Mães, estejam atentas às necessidades dos seus filhos. Não fechem os olhos para as reais necessidades deles, principalmente as necessidades espirituais, pois sua negligência pode gerar morte. E quando isso acontece, nós tentamos jogar a culpa no outro, dizendo: esse não é o meu filho, esse é o seu. E nós queremos pegar o filho do outro que está com vida, enquanto nossos filhos morrem por a nossa negligência. O egoísmo dela também nos ensina a não repetirmos isso, pois o desejo dela em vencer a questão fez com que ela não pensasse na vida daquela criança. Quando o rei Salomão fala para pedir a espada, ela fala: nem eu e nem você, corte o menino ao meio. Egoísmo. Ela quis vencer
aquela questão. Mães, não vamos estar determinadas a conquistar o mundo e deixar os nossos filhos pela metade. Que o nosso desejo não seja vencer uma questão, não seja vencer no mundo, não seja conquistar, mas seja olhar para os nossos filhos, para não deixá-los pela metade. Que hoje possamos avaliar nossa postura diante de nossos filhos. Será que estamos apenas falando? Ou será que estamos agindo em amor sobre a vida dos nossos filhos? Será que estamos com as nossas atitudes conduzindo eles até Jesus? Ou será que estamos com os nossos olhos fechados, adormecidos para as necessidades dos nossos filhos? Que Deus nos abençoe e nos ajude a seguir com as lições da primeira mãe, que não dormiu, que olhou para a necessidade do seu filho e que amou acima das suas atitudes. Que Deus nos abençoe.